Nossa segunda aula de história, nós vamos fazer uma viagem pela África, conhecer um pouco dos hábitos e costumes dos africanos, correto? Eu escolhi um vídeo pequeno para agregar o nosso conhecimento e depois nós faremos uma atividade no livro de história. Não tem necessidade de abrir o livro ainda, porque no vídeo a professora pede para vocês prestar atenção só no que está falando no vídeo e depois do vídeo eu estarei abrindo para algumas perguntas, tá bom, meus amores? Agora não dá. Ok. Jade, Agnes, você está vendo bem aí, meu amor? Sim? Então vamos lá. Roda a vinheta e vamos começar. Friedrich Hegel, um filósofo alemão do século XVIII e XIX, dizia que a África não tem história. Essa afirmação repercutiu muito na sequência do que seria chamado história a partir de então. De fato, é que para Hegel, uma sociedade, para ser considerada histórica, deveria ter três coisas: objetividade, Estado e Deus, da qual ele considerava as sociedades africanas ou os povos africanos não pertencentes à parte integrante do processo histórico. De forma que isso repercutiu, obviamente, na sequência do que seria a construção no processo historiográfico sobre os diferentes povos do continente africano e suas relações e interações com o resto do mundo. De forma que as teorias racistas e racialistas do século XIX acabaram por nortear o que seria a contribuição das sociedades africanas para a história da humanidade. Para Hegel e para os seus seguidores, obviamente, apenas duas regiões importavam ou faziam parte desse processo histórico, que seriam elas o Egito Antigo, duas regiões do Egito Antigo, o Alto e Baixo Egito, e também a África Mediterrânea, que seria aquela área do desértica do norte, próxima ao que margeia o mar Mediterrâneo. Bom, de forma que todo o resto do continente negro, a África negra, era considerada não integrante do processo histórico. Pesquisas científicas recentes colocam o continente africano no centro da história da humanidade. Sendo assim, os povos africanos são grandes tributários também da construção das sociedades humanas. Desta forma, nós vemos o desenvolvimento e a contribuição dos povos africanos na agricultura, na pecuária, nos modelos também de irrigação, nos sistemas hidráulicos. Nós vamos ver a contribuição deles em tecnologias, metalurgia de ferro e bronze. Veremos a contribuição deles nas tecnologias marítimas, ou melhor, de construção de embarcações e tecnologias navais. De forma que trazemos à tona, essas pesquisas têm trago à tona a real, ou pelo menos aquilo que não deveria ter sido esquecido por razões ideológicas ou rechaçado por razões ideológicas, a história e a importância de toda uma sociedade humana. A historiografia tradicional colonial ensinada sobre os africanos e aos africanos é, na verdade, uma história falsificada, uma história reduzida, uma história mutilada, porque ela reduz a um espaço-tempo insignificante a verdadeira dimensão espacial e temporal da África, dos africanos e dos seus descendentes após a diáspora. Porque começa a contar a história da África a partir dos contatos primeiros que tiveram com europeus, ou mesmo pelo tráfico árabe, ou a era do descobrimento, ou através do sistema escravista que acabou levando a diáspora de inúmeros africanos e, obviamente, do sistema colonialista. E também os países da diáspora africana, ou seja, aqueles países que receberam os negros que vieram forçadamente da África para trabalhar como escravos em suas plantações, enfim, em suas terras, negou, falsificou e mutilou também a história
da África e dos africanos, negando assim a sua importância na construção da sociedade humana e fazendo parecer que não eram sujeitos históricos. Inclusive em relação à abolição da escravatura, que é atribuída ou tributada a abolicionistas brancos e não ao protagonismo do negro. De forma que é construída uma identidade forjada para um fim ideológico, que é manter uma população inteira subalterna, submissa a um sistema capitalista de exploração de mão de obra, como ainda se vê hoje. Em 4 de novembro de 1946, é criada a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, mais conhecida como Unesco, que buscava naquele momento desvendar a contribuição de diferentes povos para a construção da sociedade humana, com o objetivo de reduzir ou minimizar os conflitos étnicos no mundo e assim, obviamente, evitar guerras, visto que havia saído recentemente do grande conflito conhecido como Segunda Guerra Mundial, onde foram mortos mais de 6 milhões de judeus. Ou seja, buscavam naquele momento reduzir o risco de que algo similar pudesse acontecer novamente. No Brasil, em 1951 e 1952, este projeto chegou aqui com o nome de Projeto Unesco, que buscava desvendar as bases da composição racial do Brasil, as relações étnico-raciais, como elas se configuravam aqui no Brasil. Já parou para pensar por que só estudamos a história da Europa? Por que não a história da América do Sul? Por que não a história da Ásia? Por que não a história da África? Esta visão eurocêntrica é uma visão imposta desde o século XIX ao século XX e acabou se convencionando. Eu acredito que tem dois pontos importantes, pontos de ruptura interessantes na sociedade brasileira para repensar a visão sobre os povos africanos e seus descendentes. A primeira delas é a Lei 10.639. A Lei 10.639 foi promulgada em 2003 e tem como objetivo fomentar, estabelecer a obrigatoriedade do ensino da história da África e da importância da cultura afro-brasileira aos estudantes do ensino básico no Brasil. Isto é um divisor de águas, porque nunca antes havia sido dada esta importância. Se você pegar livros da década de 80, 70, você vai encontrar ali que a contribuição do negro africano é pratos típicos, é a dança, é o gingado, é aquela visão bem freiriana, né, do que é o negro no Brasil, do que seria o negro no Brasil, a importância do negro no Brasil, contribuição das 3 raças, mas esta lei traz um divisor, que é a importância dos povos africanos. Então, a obrigatoriedade de ensinar a história da África. É óbvio que eu quero depois fazer um vídeo que existem muitas idiosincrasias, ao meu ver, a respeito da aplicação, da implementação desta lei nas escolas. Mas isso é um tema para outro vídeo, mas ela é muito importante, é um divisor de águas. Pessoalmente, senti a diferença de abordar. Ok. Para dar continuidade aí nessa viagem pela África, abram o livro de vocês na página 224. Página 224. Deixa a professora compartilhar aqui com vocês. Aqui, na página 224, nós vamos ver o seguinte. Abriu o livro já, Agnes? Já? Garota esperta. Ó, nessa aqui, África tradicional. Eu estou compartilhando aqui com vocês pelo seguinte. Deixa eu centralizar aqui. Vamos sublinhar isso aqui, ó. Ao longo do tempo, o povo africano organizaram-se nas sociedades de diversas formas. Você pode sublinhar com lápis de escrever, passando ele embaixo aqui,
ou se você tem um marca-texto, passa o marca-texto. Vamos ver, então, como essa sociedade africana, eles se organizaram aí. É só a professora que é para arriscar, somente a professora. Por favor, por favor. Haviam grupos que viviam em sociedades nômades, preste atenção aqui, sociedades nômades, pode sublinhar todo esse parágrafo, praticando a caça e a coleta de alimentos. Outros organizaram sociedades tribais. Ó, nós temos duas sociedades aí, as nômades e as tribais. As tribais vivendo da agricultura, do pastoreio, do artesanato e do comércio. Então, você vai sublinhar aqui do longo até a palavra comércio, que nós vamos precisar desse parágrafo para resolver uma atividade. Havia também sociedades com diversas cidades que funcionavam com grandes centros comerciais e administrativos. Não precisa sublinhar isso, tá bom? Nas sociedades africanas tradicionais, o núcleo familiar, né, era organizado pelo chefe da família. Ao redor dele estavam parentes e agregados que se uniam à família por interesses pessoais e econômicos. Então, veja só. Vamos agora deixar esses outros parágrafos, porque o vídeo deixou bem completinho aí como foi formada essa sociedade. Então, vamos lá para a página 225. Na página 225, tem uma pergunta que diz assim: como as sociedades africanas estavam organizadas? Nesse parágrafo que vocês sublinharam está a resposta. Como são? Quais os nomes dessas sociedades? Quais os nomes dessas sociedades que a África estava organizada? Escrevam aí para mim, que eu estarei perguntando a alguns alunos como ficou essa resposta. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Página 225, a primeira atividade, número 1. Professora, Pois não? Fala de novo, que eu não consegui te entender. Fala, Jade. que dia hoje para me colocar ali? Ah, hoje é dia 31 de agosto. Fala, Nicole. Professora, Sim? a minha família tem descendência portuguesa. Ok. Alice, que bom que você está aí. Você conseguiu. A sua internet está melhor hoje? Então, tá bom. Como hoje é o dia dos meninos, eu quero ouvir o Matheus. Matheus, liga o seu áudio aí para mim, por favor. E como ficou a sua resposta? Eu ainda estou fazendo ela aqui, professora. Ah, está incompleta? Quem dos meninos já terminou? Ninguém dos meninos ainda? As meninas, alguém já concluiu a resposta? Já? Vou dar mais uns minutinhos aí para a gente responder, tá bom? Murilo, vamos ver se eu consigo te ouvir agora. Liga seu áudio. Não, a sua voz não está saindo, tá bom? Então, vamos lá. Simbora, simbora.
Como é bom ver todo mundo trabalhando aí, gente, escrevendo, isso é muito bom. Muito bom. Quem das meninas gostaria de compartilhar com a gente a resposta? Então vai a Juliana, depois vai a Lucas. Vai, Ju. Havia grupos que viviam em sociedades nômades, praticando a caça e a coleta de alimentos. Ah, mas aí tá certo, mas você pode completar que além dos grupos nômades, tinha sociedades tribais também. Tá certinha, está só incompleta. Parabéns. Lucas Nascimento, liga o seu áudio. A minha resposta foi: foram organizadas de diversas formas, em nômades e tribais. Nômades e tribais, ok. Parabéns. Agnes. Sociedade, nômades e tribais, e várias outras formas. Ok. Pessoal, então é basicamente isso. Não tem necessidade de explicar como eles viviam na nômade e nem nas tribais. Mas é importante que você coloque as duas sociedades. A sociedade nômade e a sociedade tribal, ok? Beleza pura? Vamos ver como que ficou a resposta do livro. Vamos lá. Deixa a professora subir aqui. Ó, como as sociedades africanas estavam organizadas, haviam grupos nômades, sociedades tribais e grupos que viviam em cidades. Tá, quem colocou só grupos nômades e sociedades tribais, está ótimo, tá bom? Passa certinho aí, coloca a data no livro. Ah, gente, além da... Veja só, vou fazer um pedido agora especial. Vocês precisam colocar o nome nos livros de vocês. Eu estou corrigindo, fazendo correção no módulo 2 e tem pelo menos uns 5 livros sem nome. Aí a professora Vanderlete não sabe de quem que é esses livros sem nome. Verifica se no seu livro tem o seu nome. Se não tiver, você coloca lá no início o seu nome. Isso é muito importante. Muito importante que você coloque o seu nome no livro. A professora Vanderlete não tem a bola de cristal para falar assim, ó. Se fosse um livro, seria mais fácil. Murilo, vamos parar de rabiscar minha tela. Seria fácil resolver esse problema. Porém, são 5 livros sem nome, a professora não vai saber de quem são esses livros. Depois a professora vai ter que descobrir de alguma maneira, conversando com alguns alunos que não colocou o nome no livro, mas depois a gente deixa isso para lá. Vamos resolver isso depois. Dando continuidade no nosso conteúdo, o comércio africano. Nós conhecemos um pouquinho sobre os hábitos, sobre os costumes, agora nós vamos falar sobre o comércio na África. Como será o comércio na África? Hoje, como é o dia dos meninos me ajudarem, eu vou aumentar aqui para solicitar a participação dos meninos. Eles são pouquinhos hoje. Se o áudio deles não tiver 100%, eu vou ter que pedir ajuda para as meninas. Félix, começa lendo para a gente aí a página 226. O comércio africano. A importância e a riqueza das cidades e aldeias africanas atraíram o interesse de povos estrangeiros. Há tempos, os povos africanos estavam em constante contato com mercadores da Europa e do Oriente Médio. A África era conhecida por produtos como ouro e pedras preciosas, artesanatos e joias, marfim, sal, alguns produtos agrícolas e escravos. No continente africano existiam muitas
rotas por terra e rios, por onde eram levados seus produtos até os principais pontos de comércio. Uma das mais importantes rotas de comércio que ligava a África ao resto do mundo era através do deserto do Saara. Por essa rota, as caravanas traziam mercadorias de luxo vindas de fora da África. Eram tecidos de seda, porcelanas da China, armas, instrumentos de ferro, produtos da Índia, entre outras. Ok, deixa eu achar agora o Lucas Nascimento. Cadê você? Aí, liga o seu áudio e lê para mim o comércio de pessoas. Na África, a existência de escravos data do século VII, muito mais antes dos primeiros comerciantes estrangeiros chegarem ao continente. Os escravos eram geralmente prisioneiros de guerra, pessoas que não conseguiam pagar suas dívidas e moradores da comunidade que cometiam delitos. Pode continuar. Os escravizados deixavam de ser considerados membros da sociedade. Além disso, perdiam todos os seus direitos, trabalhavam sem remuneração e muitas vezes sofriam violência física. Naquela época, o comércio de pessoas na África ainda era local. Ao longo do tempo, com a chegada dos estrangeiros, a África, o comércio de pessoas passou a ter grandes dimensões. Os escravos continuavam a ser obtidos por meio da guerra ou de dívidas, mas agora eles também eram negociados com comerciantes estrangeiros e os levavam para outras partes do mundo. Ok, o Matheus agora vai ligar o áudio dele e vai falar a escravidão como comércio. Vamos ver como era a escravidão. Era um comércio, vendia pessoas. Que horror. Vamos ver como é que foi isso. Tá. Qual página mesmo? 228. 28. Escravidão no comércio. Por volta do século... Qual que é esse século? 15. Por volta do século XV, em busca de especiarias, o reino português tentava uma nova rota para a Índia. Ao mesmo tempo, também lhe interessavam as riquezas africanas, principalmente o ouro. Navegando ao longo da costa atlântica da África, os navios portugueses passaram a fazer acordos comerciais para fundar feitorias e controlar o comércio de produtos locais. Em troca, eles pagavam tributos aos chefes das aldeias do litoral. O comércio entre portugueses e chefes africanos rendia bons lucros. Isso também gerou disputas com outros grupos africanos, que queriam ter lucro com esse comércio. Essas disputas acabavam em guerras que, por sua vez, faziam muitos prisioneiros. O grande número de pessoas na condição de escravas levou os portugueses a investir esse negócio, trocando pessoas escravizadas por produtos de outras partes do planeta, como tecidos, armas de fogo, açúcar, aguardente, entre outros. Entre as justificativas para o comércio de pessoas pelos portugueses estavam a conversão das populações africanas ao cristianismo por meio do trabalho, a colonização de territórios recém-conquistados é o lucro obtido com o comércio dos escravos. Ok, Davi, liga seu áudio, Davi. Alô? Alô? Lê pra gente a página 229. Alô? Página 229. Alguém? A travessia do Atlântico. Lê pra gente. Você tá ouvindo? Alô? Ah, tá. Eu acho que ele não tá conseguindo ouvir direitinho. Deixa
Deixa eu ver quem dos meninos não participou ainda. O Félix já participou, Félix? O Davi não está ouvindo direito, o Lucas já participou. Eduardo, vamos ligar a sua câmera, Eduardo, que aí você vai participar. Igor. Tá. Aí, Eduardo, liga seu áudio para você ler para a gente a página 229. Aí. Não está saindo seu áudio. Não está saindo. Desliga a câmera e deixa só o áudio para ver se sai a sua voz. Aí, fala com a gente. Não tá. Então, vamos fazer o seguinte. Sofia, ajuda os meninos aí. Lê a página 229. Os escravos eram trazidos, sobretudo, às regiões do interior da África. Amarrados ou presos a correntes, eles caminhavam por longos trechos ao chegarem aos portos escravistas, aguardavam pelo dia do embarque. Antes do embarque, os escravos eram registrados com o nome do porto do qual saíam recebido o nome em português e eram batizados no catolicismo. Nos navios eram presos nos porões e viajavam sem alimentação e higiene adequadas. A viagem através do Oceano Atlântico até os portos na Colômbia Portuguesa, na América, levava, em média, 2 meses no destino final. O número de africanos que chegavam aos